Dona Balbina, tia de Megia, encontra a carta que ele escreveu antes de morrer. Tita, em lágrimas, implora para que Verônica deixe voltar para casa, mesmo que sozinha, mas Verônica se recusa, afirmando que ninguém vai tirar sua filha dela. Tita declara que a odeia e acusa os pais de tê-la levado para a viagem com mentiras. Verônica tenta se justificar, dizendo que teve medo de perder a filha para sempre. Tita rebate, afirmando que seus verdadeiros pais são Maria e Luiz Fernando, não Verônica e Clemente. Clemente pede que ela não seja tão severa, mas Tita responde que eles não podem negar a verdade. Verônica, comovida, assegura que a ama e jamais quis lhe causar sofrimento. Tita, com o coração partido, diz que eles já a magoaram e que, apesar de tudo, ainda ocupam um lugar em seu coração e pede que não o percam, principalmente Verônica. Tita afirma que eles precisam repensar suas atitudes ou terão apenas o seu desprezo. O agente Murilo informa a Gonçalo que a notificação da sentença de Maria foi adiada. Gonçalo considera a notícia positiva, pois acredita que isso dá a Maria uma nova chance de ser libertada. Carlota e Vitória estranham o silêncio de Tita. Vitória comenta que pretende contar à neta que Maria está presa. Soraya volta a encontrar Luiz Fernando no bar e o questiona se ele confirmou o casamento entre Maria e Gonçalo. Luiz Fernando revela que Maria pretende se casar com Gonçalo assim que o divórcio for concluído e afirma que concederá a separação, o que deixa Soraya eufórica. Ele reforça que não vai se humilhar por uma mulher que já não o deseja. Soraya então pede uma bebida para celebrar a notícia. Enquanto isso, Maria reflete que não lhe importa com quem Luiz Fernando venha se casar, decide unir-se a Gonçalo no presídio, mesmo ciente de que jamais conseguirá amá-lo, pois apesar de tudo, ainda nutre sentimentos por Luiz Fernando. Verônica tenta impedir Tita de fugir, mas a garota morde a mão dela e corre para fora do hotel, sendo atropelada em seguida. Verônica entra em desespero. Padre Honório visita Nandinho, revela que Maria é inocente e que está presa apenas para protegê-lo. Gonçalo comunica a Maria que sua sentença não será notificada na segunda-feira e que em no máximo 3 meses ela estará divorciada de Luiz Fernando. Maria, desconcertada, pergunta se existe a possibilidade de anular seu casamento religioso. Nandinho acredita que Maria mentiu ao Padre Honório ao afirmar ser inocente e questiona se ela também pediu que o sacerdote fosse procurá-la. O padre explica que tomou a iniciativa por conta própria, apenas para ver se Nandinho seria capaz de reconhecer seu erro. Vera Cruz comenta com o sacerdote que já está cansado de repetir que Maria é inocente, mas Nandinho insiste que a própria mãe jurou ter matado Calista e pensa que agora ela tenta convencê-lo de sua inocência apenas para obter perdão. Nandinho reafirma ao Padre Honório que não perdoará Maria. Verônica, desesperada, se culpa pelo que aconteceu com a filha e Clemente chama uma ambulância. Gonçalo insiste em saber quais são as provas que Maria possui contra Luiz Fernando e a orienta a confiar em seu advogado. Maria revela as fotografias comprometedoras do marido com a amante na cama. Gonçalo confessa que já tinha conhecimento do envolvimento entre Luiz Fernando e Soraya e acrescenta que muitos amigos também sabem. Maria fica indignada. Gonçalo promete a ela que tentará anular o casamento religioso e propõe que se casem na igreja caso ela deseje. Padre Honório aconselha Nandinho a visitar Maria na prisão, mas ele afirma que ela é uma criminosa. O padre tenta convencê-lo a apoiar a mãe e reforça que ela assumiu a culpa apenas para protegê-lo, já que ele era o principal suspeito. Agripina ouve a conversa e Nandinho continua incrédulo. Vera Cruz o repreende pela falta de respeito. Nandinho confessa que às vezes sente que seria melhor não existir, pois a situação se torna insuportável para ele. Padre Honório declara que Maria é inocente e que chegará o dia em que Nandinho precisará pedir perdão à mãe. Vera Cruz comenta com Agripina que ela tem grande parcela de culpa pela forma como o rapaz fala de Maria. Mais uma vez, Luiz Fernando desperta na cama de Soraya após ter bebido demais. Ela afirma que ele a ama e garante que fizeram amor. No hospital, Verônica se arrepende por não ter permitido que Tita voltasse para casa. Luiz Fernando acusa Soraya de envolvê-lo novamente com as mesmas artimanhas e assegura que em plena consciência jamais tocaria nela. Soraya o chama de hipócrita. Pergunta se ela pretende mais uma vez alegar que está grávida, mas recorda que é casado com a mulher que realmente ama. Soraya menciona que ele e Maria estão prestes a se divorciar e afirma que ele se casará com ela, mas Luiz Fernando a interrompe, pedindo que pare de dizer tolices. Soraya comenta que os homens nunca cumprem o que prometem depois de conseguirem o que desejam.
Luiz Fernando exige que ela o deixe em paz e deixa claro que jamais voltará para ela. Soraya confiante garante que ele acabará voltando para seus braços. O médico informa Verônica e Clemente que o estado de saúde de Tita é grave. Vera Cruz aconselha Agripina a visitar Maria na prisão. Penélope reclama com Maria, dizendo que fará uma denúncia contra ela por receber muitas visitas, enquanto as demais presas não têm os mesmos privilégios. Maria explica que só conversa com o advogado e ressalta que todas ali são iguais, mas que o verdadeiro problema é que ninguém visita Penélope. Penélope, tomada pelo rancor, confessa que ainda procura uma maneira de destruir Maria. Maria pergunta por que tanto ódio se nunca lhe fez nenhum mal. Penélope exige que ela pare de fingir. Maria recorda que Penélope roubou seu marido, depois a chantageou e agora no presídio a faz sofrer sem piedade. Penélope responde que Maria sempre teve mais do que ela, mas Maria afirma que esse ódio é sem fundamento e deseja que Penélope aprenda a deixar de odiar os outros e a si mesma para poder ser feliz. Seguindo o conselho de Vera Cruz, Agripina decide visitar Maria. Maria recebe também a visita de Lupe e Carlota, que avisam que Vitória e Fernando virão mais tarde. Durante a conversa, Maria entrega outra carta para que Lupe leve a Nandinho. Carlota pergunta como está sendo a convivência com Penélope na prisão. Maria confessa que Penélope torna sua vida insuportável e que dividem a mesma cela, mas garante que sabe se defender, além de lembrar que Penélope deve ser libertada em breve. Lupe e Carlota contam que Tita está na Europa com os pais biológicos e ainda não sabe da prisão de Maria. Maria torce para que a filha não a rejeite como fez Nandinho. Nandinho reflete sobre as palavras do padre Honório e ora pedindo que, se sua mãe for realmente inocente, ele tenha forças para compreender e pedir perdão de joelhos. Rosenda repreende Maria por não estar presente quando as visitas chegam, dizendo que não pode ficar chamando por ela. Maria pergunta quem deseja vê-la, mas Rosenda responde friamente que isso não é da sua conta. Maria se emociona ao rever Agripina, que deixa claro que só está ali para agradar Vera Cruz. Maria pergunta por Nandinho e Agripina responde que ele a odeia cada dia mais. Maria, angustiada, quer saber se ele recebeu sua carta. Gonçalo revela a Soraya que Maria aceitou se casar com ele e afirma que isso também a favorece. Soraya pergunta se ele realmente se apaixonou por Maria e Gonçalo confirma que sim. Agripina confessa a Maria que não entregou a carta para Nandinho e a culpa por ter despertado o ódio do filho, alegando que ela deveria ter admitido logo a culpa quando ele foi acusado do crime. Agripina acrescenta que Nandinho não a perdoa por acreditar que ela é uma criminosa. Maria, emocionada, revela a Agripina que é inocente e pede sua ajuda para reconquistar o amor do filho. Soraya, por sua vez, diz a Gonçalo que se ele insistir em se casar com Maria, eles acabarão se tornando inimigos. Gonçalo responde que ela deveria se concentrar apenas em reconquistar Luiz Fernando e casar-se novamente com ele. Soraya deixa claro que sua vingança contra Maria ainda não chegou ao fim e promete que mesmo que volte a se casar com Luiz Fernando, jamais permitirá que Maria tenha paz. Gonçalo se impõe e afirma que não vai tolerar suas ameaças. Soraya o alerta de que acabarão sendo inimigos por causa de Maria e Gonçalo admite que é possível. Maria reafirma a Agripina que nem ela nem Nandinho têm culpa de nada, mas que assumiu o crime apenas para impedir que o filho fosse preso. Agripina se espanta ao descobrir que Maria é inocente. Mais tarde na vila, Agripina comenta com Vera Cruz e Caridade que ficou com o coração partido de ver Maria sofrendo tanto. Vera Cruz pergunta o que exatamente ela disse e Agripina conta que Maria garantiu ser inocente e que só confessou o crime para proteger Nandinho. Convencida das palavras de Maria, Agripina teme que Nandinho acabe sendo castigado por odiar a mãe por culpa sua. Maria, por sua vez, torce para que o filho a visite. Graça avisa que ela tem outra visita e Maria acredita que seja Vitória, mas se surpreende ao dar de cara com Soraya. Soraya mente dizendo que Luiz Fernando vai se casar com ela e que Nandinho decidiu morar com os dois.